A felicidade é uma escolha e o sofrimento também. Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica, acima de tudo mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no Dia a Dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo da serenidade. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais. Que vida leve é você no centro da sua vida em primeiro. Em segundo, cônjuge. Em terceiro, seus filhos dependentes. E você os criando, os educando para ser um pai e uma mãe desnecessário. E então esses filhos, quando ficarem maiores de idade, vão para a quarta área, que são a área de familiares, pessoas dos meios profissionais, amigos e o mundo. Falamos também sobre o conceito de fazer dar certo. Chega de terceirizar resultados. Aqui nós treinamos constantemente essa autorresponsabilidade. Usamos o locus de controle interno. Esse controle, essa sensação da minha vida está dentro de mim, porque eu estou no centro da minha vida. O controle está interno, independente do que acontece fora. Eu ajo apesar do que acontece fora com leveza. Porque quando o locus de controle está externo, eu me sinto engolida pelo mundo. E isso é uma escolha constante, deliberada e intencional. A próxima pedra fundamental é sobre limites e ordens saudáveis. Esses limites, essas ordens, cada peça no seu lugar, cada função, cada pessoa, homem, mulher, são a chave de todos os relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, relacionamento entre amigos. O objetivo disso não é ficar convencendo os outros e ficar evangelizando os outros, não. É sobre você conhecer o seu lugar e permanecer no seu lugar. E não existe adulto solteiro. Ponto. Com que ou quem você esteve casado essa semana? Era uma pessoa? Trabalho, família, casa, imagem pessoal. Com quem ou que você esteve casado? Qual era? Você estava no centro da sua vida? E o que estava em segundo? Tenha consciência, faça as mudanças dentro e depois fora. Para quem ainda está solteiro, essa região precisa estar aberta, precisa deixar esse espaço aberto e permanecer esse espaço desse cônjuge aberto, porque não existe adulto solteiro. Se alguma outra coisa estiver ocupando essa segunda área da sua vida, não vai caber um cônjuge. Falamos também que existem apenas 3 tipos de assunto e problemas: os meus, os dos outros e os de Deus. Se concentra nos seus problemas. Faça a sua parte da melhor forma possível e entregue para Deus os problemas dele. Vamos juntar o Lé com o Cré aqui, de não existe adulto solteiro com problemas de Deus? Pois é, se posicione como uma pessoa solteira em busca de uma outra pessoa. Faça o seu melhor, faça a sua parte e entregue na mão de Deus a parte que é de Deus. Falamos também sobre a autoconstrução da maturidade, é o que estamos fazendo aqui. E isso é um trabalho de consciência, vivenciar de forma madura os lutos, fazer realinhamentos contínuos de você com você mesma primeiro e depois com as outras pessoas, passar pelos desconfortos e testar, observar os resultados, porque é cíclico, em camadas, primeiro dentro e depois fora e do centro para as bordas. A base da sociedade são os relacionamentos.
A base dos relacionamentos é a comunicação. Como é que esteve a sua comunicação essa semana? Lembra 7, 38, 55? 7 com 7. É só o conteúdo do que você fala, que a gente fica se preocupando tanto, né? Do que como fala e a forma certa de falar é só 7%. 38 é o tom da sua voz, é a velocidade do que você fala, é a arte, como você articula as palavras. E 55% é a postura, a movimentação corporal, as expressões faciais, como tem sido a sua comunicação. E a raiz da solução de qualquer problema e conflito? Não é pessoal. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, é muito interessante. Mas vamos continuar nas pedras fundamentais? Evite a primeira tentação de controlar os outros, de controlar fora. Atenção a esse vício no controle. Só por hoje, só por agora, abra mão. Tenha atenção também nesse vício da barganha. Eu faço o que é certo, segundo o meu ponto de vista. Portanto, a outra parte precisa fazer o equivalente conforme o que eu acho óbvio que essa pessoa faça. Barganha e vício de controle. Treine, ver e aceitar quem o outro é, como ele está agora, com o que ele tem para dar, não com o que você quer que ele te dê da forma que ele quer que você quer que dê. No áudio anterior, dessa área, juntamos mais um tijolinho. Você quer uma disposição e vitalidade para viver? E também um relacionamento amoroso maravilhoso? Mais um lar alegre com harmonia? E também liberdade financeira e de tempo? Sim, sim, sim! E tudo junto? Pois é, falamos disso no áudio anterior. Isso daqui é uma questão de treino. Atletas treinam. E aqui a proposta justamente são treinos. Faça as pazes com esse processo. Treinamento é repetição, é constância, observação dos resultados e ajustes, microajustes ao longo da jornada. Bora aprofundar? A felicidade é uma escolha. E o sofrimento também é uma escolha. Essa frase é de Dom Miguel Ruiz, de um livro que ele é muito bom. Ele é fininho. Só que a essência do livro, assim, Suzane, eu preciso ler o livro? Não é sobre isso. Se você quiser, você pode pesquisar. Mas é a essência. Eu amo coisas simples que funcionam. Esse livro, Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, ele é baseado na filosofia tolteca. Os toltecas são povos originários das Américas. Nós, brasileiros, temos isso na nossa origem. Nós temos essa filosofia. Todos os povos originários da América, eles têm uma conexão entre eles. E se nós formos observar todas essas culturas antigas, todas essas filosofias antigas, todas falam da mesma coisa de forma diferente. E esse livro de Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, ele simplifica com uma majestade que nós vamos usar como pedras fundamentais aqui do nosso processo. No livro, em determinado momento, ele diz que em toda a sua vida ninguém abusou mais de você do que você mesmo. Sim, eu sei, lá na sua infância você passou por etapas, por processos, por questões que você precisava sobreviver, precisava se segurar, precisava se conter, tanto no ambiente doméstico como no ambiente escolar, bullying na escola e também um ambiente religioso repressor. Só que nós fomos crescendo e nós aprendemos a repetir isso conosco. Portanto, ao longo da história, a pessoa que mais abusou de você provavelmente foi você mesmo. Eu digo isso para mim. A pessoa que mais me abusou e mais me abusa hoje sou eu mesma. A partir da infância, a gente vai criando compromissos viciosos baseado no medo. Medo de ficar sozinha, medo de perder, medo de ser abandonada, medo de ser humilhada, medo de ser rejeitada. São vários medos. Medo de ser julgada, de não ser aceito, de não merecer respeito, de não atender às expectativas. Tudo isso gera sofrimento. E para fugir do sofrimento, nós vamos criando mecanismos de sobrevivência. E para sair disso tudo,
Dom Miguel Ruiz, baseado na filosofia tolteca, sugere que nós adotemos 4 compromissos virtuosos. 1. Seja impecável com a sua palavra. 2. Não leve nada para o pessoal, que nós já falamos aqui nas pedras fundamentais. 3. Não faça suposições. E 4. Faça sempre o seu melhor. Grave esses 4 compromissos. Seja impecável com a sua palavra. É sobre falar com integridade. Diga apenas o que você sabe. E se você não souber, diga o maravilhoso "eu não sei ainda". Ou eu simplesmente não sei. Você não precisa emitir sua opinião sobre tudo. Evite usar as suas palavras para falar contra si mesmo, para fofocar, para falar sobre os outros. Se abstenha dessas fofocas. O que você acha? Eu não sei. Não tenho opinião sobre isso. E use o poder das suas palavras na direção da verdade, do amor, do bom, belo e verdadeiro. O segundo compromisso: não é pessoal, não leve nada como sendo pessoal. Nada do que os outros fazem é por sua causa. O que os outros dizem e fazem é uma projeção das realidades que eles percebem, dos seus sonhos, da visão de mundo que eles têm. Quando você está imune à opinião e à ação dos outros, você não se torna uma vítima das necessidades de sofrimento. 3. Não faça suposições, não suponha. Encontre a coragem para perguntar e expressar o que você realmente quer. Essa suposição causa tanta dor. Eu achei que... eu senti. Não, mas ele deveria. É sobre ficar supondo. Se comunique com os outros tão claramente quanto puder, de modo a evitar a falta de entendimento. É sobre, eu entendi, quando você falou X, eu entendi isto. Era isso que você estava querendo dizer? Pergunte, não suponha, fale como o que você entendeu. Não tenha, atravesse a vergonha. É sobre isso, atravesse a vergonha, para deixar claro. Somente esse acordo pode transformar completamente os relacionamentos. Não faça suposições, pergunte. E o quarto compromisso: sempre faça o seu melhor. O seu melhor sempre pode mudar, ou seja, o seu melhor sempre vai melhorando ao longo do percurso, momento a momento. Em qualquer situação, simplesmente faça o seu melhor. E você vai evitar o sentimento de culpa, de autopunição, de arrependimento, porque você sabe que naquele momento, com a consciência que você tinha, você estava fazendo o seu melhor. E você sabe que o seu melhor vai evoluindo. Existe uma frase de Da Vinci, ela é dada a Da Vinci pelo menos, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E realmente é. Algo para ser resumido, algo para ser simples, para ser claro, tem que ser muito sofisticado. E eu acho esses 4 compromissos extremamente simples e sofisticados. E sim, eles são a essência dos bons relacionamentos, a começar você com você mesma, como nós já conversamos várias vezes. A gente vai se aprofundar neles nos próximos áudios dessa área, mas já deixe anotado. Quer aprofundar agora? Já aprofunde agora, pesquise. Porque aqui nós estamos fazendo esse destralhe do vício do controle para proteger o estado de paz. E isso é uma construção, é uma constância, porque a gente já viu e vamos rever que fora é um espelho do dentro. E aí, como é que está essa metralhadora de projeções? Como é que foi a metralhadora de projeções essa semana? O que é que você tem visto fora? Que é um convite para olhar dentro. Sim, eu sei que é desconfortável, mas eu realmente espero que aí também você tenha tido cada vez mais coragem para olhar esse espelho e fazer as mudanças necessárias, abrir mão dessas projeções e ir fazendo o melhor que você pode no gerúndio, sabendo que sim, é comum sentir desconforto, dúvida, medo,
culpa, insegurança, mas você continua fazendo o seu melhor, o melhor possível agora. E relembrando e se apoiando aonde não vai balançar o poder superior. Não, você não vai dar conta sozinho. Você tem se relacionado diariamente com esse poder superior. Aqui nós estamos reconstruindo relacionamentos. Você com você mesma, você com o poder superior, você com os outros, fazendo vínculos saudáveis, livre de relações viciosas, cheias de dependência emocional. E isso é cíclico, em camadas, de dentro para fora. Sem pressa dos resultados, sem pausa nas ações mínimas, com foco apenas no próximo passo possível. Transforme seus relacionamentos com a sua transformação. Colocar essas funções em ordem tardiamente, sim, é mais dolorido, é mais desafiador. Sim, estamos desafiando a dor, porque eu abro mão. Leveza é melhor do que ter razão. Bora para o treino, para a prática? Faça as anotações no seu Common Place Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito nessa área. Passe um olho no mapa da transformação e o óbito angular dessa área. Como foi essa semana? Como tem estado? Olhe o radar da vida mais leve 360. Como é que foi a tração da sua roda traseira, ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer nessa área de bons relacionamentos. E a roda dianteira? A direção para onde você está indo. Quais serão as ações que você vai fazer nessa próxima semana? Se mantenha no eixo da sua vida, sustente o seu lugar compassivamente, mantenha a paciência com você e com os outros. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter esses 4 compromissos firmes, a começar de você com você mesma? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.